Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Seja você bem-vindo. Hoje o nosso tema é E agora é home office. Como é que fica? Estamos aqui bem no olho do furacão, estamos passando pela pandemia e vamos falar hoje um pouco sobre gestão de endpoints em tempos apocalípticos. E agora eu quero saber, quem é você no home office? Eu estou dormindo no meu escritório. Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software, e no home office eu tô igual o William Bonner, terno da cintura para cima. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marcas da Access Software, e no home office eu sou homem de ferro, só conversando com as minhas Alexa. Eu sou o Tony Mar, responsável técnico da Managed Engine no Brasil, e nesse período aí eu tô como náufrago aqui isolado, esperando a quarentena acabar. Eu sou Andrés Mendoza, sou o chefe do equipe técnico em Managed Engine para a Latinoamérica, basado na Colômbia, mas agora estou na minha casa fazendo do Masterchef. Andrés cozinha, né, Andrés? Sim, todos os dias. O homem deve ser bom na cozinha, não é possível. Ele usou o termo Masterchef, ele não tá pra brincadeira, não. Bom, estamos aí fazendo o nosso pouso forçado, né? Você que não queria ir para home office, agora você tem que ir para home office. E hoje vamos estar falando um pouco sobre isso. E agora é home office, que competências vão ser exigidas da gente, o que vai faltar aí de infra, e o papo é mais ou menos por aí, né? Não, com certeza, né? Eu acho que chegamos numa situação onde todo mundo teve que migrar, propositalmente ou não, porque o coronavírus chegou, bateu nas nossas portas e a gente viu aí as empresas em menos de 24, 48 horas tendo que migrar toda a sua estrutura para home office, né? Então a gente conversando com bastante nossos clientes, viu a quantidade de VPNs de 2, 3 dias, multiplicando por 2, 3, como foi gravado no último episódio. Com isso, a realidade da tecnologia os desafios vêm aumentando bastante, né? E quais os tipos de desafios vêm também mudando dessa forma? Principalmente com relacionamento ao gerenciamento do endpoint, que agora o endpoint não está mais dentro da sua empresa, é algo que você precisa gerenciar, mas ele está fora, né? Está fora do ambiente, entre aspas, controlado. E você tocou num detalhe sensível, né? Para quem ainda não tem o conceito bem definido de endpoint, vamos definir aí o que é endpoint. Alguém me ajuda com isso? Bom, hoje endpoint pode ser qualquer coisa, né? Pode ser seu tablet, seu smartphone. Acabou já aquela época que o seu endpoint era a sua estação de trabalho, né, na empresa, né? Que ela tinha aquelas máquinas, os desktop. Hoje em dia você não tem mais esse conceito de apenas um desktop. Você vai ter aí, além dos remanescentes, aí, os sobreviventes desktops, que muito pouco, né? Tem quase nada por aí. Os notebooks, você vai ter os tablets, celulares, aí, smartphones. Praticamente cada um aí tem mais de um endpoint amarrado no corpo, né? Hoje em dia. Levanta a mão quem tem só um, né? Aqui tem, eu por exemplo, tenho um notebook, tenho um desktop também, que eu também uso de vez em quando. Aí eu tenho o celular, e aí tem o relógio, que também às vezes pode ser um endpoint, dependendo do jeito que você... Acho que hoje ainda não, mas no futuro próximo acho que vai se tornar mais um endpoint. Então aqui, só eu já estou falando em 3 ou 4 equipamentos diferentes, né? E assim, tem muito problema também do cara usar o próprio celular, o próprio notebook da empresa, né? Que é uma realidade hoje, né? Ainda mais quando a gente teve essa migração tão rápida do local de trabalho para home office. Que nem o Diego estava falando no último podcast, em 2 dias ele migrou 98% da empresa pro home office. Você vê, o cara não tinha nada preparado para isso, mas o cara conseguiu e teve que fazer isso em 2 dias. Com certeza. E os desafios aí são muitos, né? Imagina o pessoal de tecnologia ter que usar várias soluções para gerenciar essa quantidade de endpoints, para suportar essa quantidade de endpoints. Eu acho que é uma questão bem difícil, né, Andres? O que você acha em relação a isso? Eu acho que hoje o gerenciamento unificado de endpoint é cada vez mais uma necessidade. Passa a ser... Não ter isso começa a ser um absurdo até.
Tem uma pesquisa do ano 2019, do ano passado somente, onde fala que a maioria dos funcionários nas empresas de TI, eles já tem como mínimo 3 dispositivos que estão usando. A notebook, como falava Guilherme, o telefone, talvez o smartwatch, ou tem o segundo telefone também. Muitas vezes, muitos funcionários usam 2 telefones para o trabalho. Então, por isso é muito importante os gerenciamentos do endpoints. Com certeza, o home office vai revolucionar e mudar completamente a maneira como fazemos tudo hoje em nosso escritório. Algumas empresas já são 100% na nuvem, ou móveis também, como é o caso do Soho Corporation. Nós podemos trabalhar onde temos na Wi-Fi disponível. Algumas organizações não têm essa possibilidade. Você que acha? Não, também concordo contigo. E hoje, a partir do momento que tem aí a quantidade de possibilidade de ataques via ransomware, via phishing attacks, e tem muito... Porque o cybercriminoso, ele já trabalhava de home office, não importa onde era home. Podia ser na Rússia, na China, ou mesmo no seu vizinho, né? Porque muitas vezes ninguém sabe onde esses caras estão, devido aos protocolos que utilizam. Mas ele já está habituado a esse ambiente. E a partir do momento que agora o usuário, principalmente usuários de ponta, né, estão com grandes privilégios, estão trabalhando de home office, a quantidade de ataque que tá surgindo, segundo uma pesquisa recente, aumentou em 70%, 80%. Então, assim, precisamos ter certeza que esse endpoint aí estão nas últimas versões, que está com os patches atualizados, que tem certeza que não está deixando nenhum exploit, né? Criminosos não para, e a gente deixar de atender esses caras nesse momento, ou deixar de proteger as redes simplesmente para montar uma infraestrutura, pode se tornar um ambiente muito perigoso para as empresas, né? É verdade, o gerenciamento dos endpoints é uma tarefa primária nesse cenário. Os endpoints podem ser expostos a ameaças conhecidas, como você falou, do malware, instalações não autorizadas de software, vazamento intencional ou não intencional dos dados, abusos de privilégios, incluindo ataques de engenharia social também. Os funcionários estando conectados a redes não gerenciadas pela organização, definitivamente o risco aumenta. Com certeza. Se a gente já tinha essa preocupação antes, quando estava todo mundo dentro de casa, digamos assim, de casa quando eu falo empresa, né, a gente já tinha essa preocupação com ransomware, com esse tipo de ataque, vazamento de dados, como a gente estava tratando com a LGPD aqui no Brasil até que ia iniciar em agosto até pouco tempo e foi postergada, já era uma preocupação real. Agora pegando esses milhares e milhões de endpoints e jogando para a rua em casa, onde o usuário se sente mais confortável para fazer algumas coisas que não deveriam fazer, instalar algum software, um torrent da vida e tentar fazer alguma coisa desse sentido, se torna cada vez mais importante gerenciamento de patch, gerenciamento de software, blacklist. O gerenciamento de endpoints se torna 100% essencial. É uma loucura. O cara que não tinha isso já era uma loucura. O cara que não tinha esse gerenciamento da empresa já tinha um grande problema. Agora, esses endpoints indo para a rua, o problema se multiplica em 80%, que é o Diogo estava falando. Outro ponto que eu vejo que é de bastante importante, Tonimar, não sei o que você acha, mas é a questão ali de a possibilidade do usuário também fazer uma automação, né? Porque a partir do momento que tá muito espalhado, quanto mais você deixar o usuário, dentro das políticas da empresa, instalar um software ou solicitar um software dentro do seu catálogo, ou instalar ele automaticamente, facilita para a equipe de suporte, porque com certeza as demandas agora, eu tenho certeza que o pessoal está olhando a TI com os outros olhos, né? Pô, se não fossem esses caras da TI, como é que eles conseguiram fazer a gente virar, trabalhar de casa? Ou a gente que já é da TI já fazia isso muito, né? Agora, para as outras áreas devem estar pensando, gente, esses caras conseguiram fazer um milagre, em 2, 3 dias, aí, uma semana, tá todo mundo rodando. Então, a importância dessa independência, de ter uma solução que entrega esse tipo de resposta para o usuário, é importante para o lançamento da TI. O que você acha, Tony? Com certeza, né? Já era um fator, né, para quando as empresas tinham o gerenciamento dentro de casa, como mencionou o Gomes, né? De você ter essa facilidade, né, terceirizar algumas atividades para o próprio usuário executar, e agora é inevitável, né? Imagina só, você não tem um funcionário ali do seu lado, um andar abaixo, um andar acima, uma sala ao lado. Hoje você tem o seu usuário ali a quilômetro de distância.
E esse controle, né, essa questão de ter o acompanhamento dele é inevitável. Você precisa ter uma solução que faça a gestão desse usuário em qualquer lugar que ele tiver, né? Não adianta estar dentro do escritório ou não. Hoje, os escritórios das empresas que tinham uma filial ou outra, agora tem várias filiais, né? Cada casa de colaborador é uma filial. Tem que gerenciar elas. E a partir desse momento não só tem que gerenciar as diversas filiais, as home filiais, tem que gerenciar aí a parte de tráfego, análise de VPN, saber se está bem configurada, fazer toda a gestão daqueles logs, ter certeza. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente chegou numa era onde a tecnologia da informação está sendo e vai ser cada vez mais valorizada, né? Imagina aquele cara que às vezes via a tecnologia de informação como algo simplesmente para o menino da TI, o suporte da TI, estão vendo esses caras como, sem eles a gente não trabalha, literalmente, né? Então não é algo mais, vamos dizer, como era há 2, 3 semanas atrás. Sim, completamente, né? A área de TI que a gente vê muitos lugares aí comentando que chega a ser um custo, né? A pessoa não enxerga isso como sendo um investimento, assim como outras áreas, né, também, acaba sendo entendido como um custo e agora, na verdade, cai essa visão, né? Essa visão meio tradicional de que era um custo, tem que ter TI, né? Tipo, você é obrigado a ter TI. Não, agora você tem que investir em TI para passar por cima de vários problemas, né? Até problemas de saúde. Hoje em dia você tem que investir, senão a sua empresa acaba tendo grandes problemas com relação à continuidade dos negócios, né? Então, se você investir em TI, em soluções que te garantam aí a continuidade do negócio, já está bem avançado no mundo. E agora o home office chega, né, para quebrar vários paradigmas e aquelas empresas que tinham uma visão meio embrionária de começar a fazer um home office tiveram que, né, como o Juscelino Kubitschek lá no passado, né, de fazer Brasília aí 50 anos em 5, agora tiveram que habilitar o home office de 1 ano para 1 dia, né? É isso aí, o coronavírus literalmente motivando a transformação digital nas empresas. Eu fico aqui só imaginando como é que o cara gerencia aí, porque assim, na minha cabeça hoje é muito simples, porque é óbvio, eu tenho aqui Desktop Central na cabeça, né? Como é que o cara vai fazer isso com o Desktop Central? Sabemos que o cara tá a alguns cliques de deixar a vida dele toda organizada. Agora, o cara que faz isso tudo no braço é loucura, né, cara? O cara tá gerenciando patch, gerenciando endpoint, o cara, meu Deus, é uma loucura. Vai ter lá o equipamento novo, né? O cara tá usando a máquina de casa, o cara tá usando uma impressora de casa, o cara tá... vira um pequeno inferno a vida do gestão de rede a essa altura, né? E assim, apesar de parecer meio que loucura, como você disse, né? Realmente é uma loucura fazer uma gestão dessa, mas por incrível que pareça, ainda tem empresas que têm esse tipo de pensamento. Por quê? Porque não pensaram lá no passado, na verdade, eu acho que isso é um castigo que eles querem dar para o funcionário, né? De falar, olha, você vai ter que fazer isso aí na mão, no braço, passar de máquina em máquina, como se fosse São Tomé, né? Só acredita quando vê ali de perto. Então você acaba tomando algumas ações que numa situação dessa você trava a empresa inteira, né? Imagina, preciso disponibilizar home office para os meus funcionários. Nem todas as áreas que podem trabalhar home office, às vezes algumas compartilham um computador. Então como é que você fica aí? Você vai compartilhar? Não, agora preciso comprar notebooks para entregar. Beleza, comprei. O técnico está de home office. Como é que ele vai fazer a implantação, a aplicação de patch, configuração? Como é que ele faz isso tudo aí? Não faz, né? Imagina, ele vai ter que ir na empresa, todo com máscara, com todos os kits aí, todo o EPI necessário, entrar, pegar aquele batalhão, só ele, fazer aquilo ali sozinho. Vamos imaginar uma quantidade aí razoável, vai 50 máquinas fazendo sozinho. A chance dele cometer um equívoco ali vai ser grande, porque ele não esquece de instalar um Office ali, uma aplicação de terceiro no outro, de repente um patch que ele não conseguiu aplicar, e também tem essas questões dos patches, né? Voltando à questão aí, qualquer um que faz atualização do computador hoje em casa, aparece lá, atualizando um de 200, dependendo, a máquina é nova, imagina o tempo que ele vai gastar ali
para fazer. E um detalhe, né? A bancada dele tem que ser uma bancada infinita, né? Porque preparar 50 notebooks ali, ele vai preparar 2 ou 3 simultâneos, haja tomada, né? Não, com certeza. Não, e tem, nesse ponto aí, Tonimar, ainda eu vi uma pesquisa que mais de 66% das empresas não estavam preparadas para o home office e não tinha política de home office. Do dia para a noite, eles, todo mundo home office, né? Então, por questão de necessidade, saúde, né? Que o bem mais valioso da empresa é justamente o bem pessoal, que é o recurso humano. A partir do momento que se arriscava a vida daquele cara, se tornou impossível, inviável esse tipo de modelo aí de suporte. E aí, outra coisa que eu vejo muito, entrando nesse ponto que o Anderson falou, é algumas empresas de TI que tem 2, 3, 4, 5 soluções para fazer esse tipo de suporte, né? Então ele vai ter uma solução ali com SCOM, às vezes que é da Microsoft, para fazer um gerenciamento de patch, ele vai ter uma outra solução ali, um TeamViewer da vida para dar um suporte, e fica aquela salada mista e aquela quantidade de gestão de licença. Então, Andres, nesse ponto aí, qual que você acha uma vantagem de ter uma solução só que faz tudo isso aí, que faz gerenciamento? E o que é o conceito de Unified Endpoint Management? Como o Tony estava já falando, o conceito agora, os usuários já têm múltiplos dispositivos. Ele está usando a notebook, o telefone. Inclusive, se falamos a notebook, temos diferentes sistemas operacionais. Então, dentro da empresa, oferecer o suporte remoto é obrigatório para a equipe de TI, e a única maneira de ajudar os usuários finais agora que eles estão trabalhando nas suas casas, o desafio, como eu estava falando, é que ele pode estar agora trabalhando com Windows, com Mac, com Linux, com dispositivo móvel do Android, do iOS, do Apple. É importante ter uma única ferramenta para gerenciar tudo de um só lugar. Esse é o conceito de Unified Endpoint Management, gerenciamento unificado de uma única consola. E nessa situação, imagina, Tonimar, o cara chega lá, abre um ticket de suporte e o pessoal de TI tem que passar de casa em casa. Seria bem difícil, hein? E na situação que está hoje, vai ser esse cara que vai acabar infectando toda a empresa, né? Porque ele vai pegar um momento e vai dar algum BO no meio aí. Ou eu imagino esse cara vestindo aquelas roupas de tipo lá de quando explodiu a bomba atômica, não, a usina nuclear lá de Chernobyl, o cara vestido com aquela roupa branca, encapuzado até o olhinho, assim, indo de casa em casa, batendo na porta. Vem cá, deixa eu colocar um pendrive aqui, deixa eu instalar um software pra você que você tá pedindo. Então, né? Deixa eu atualizar um patch aqui. Chega a ser, tipo, não tem nem como pensar em algo nesse sentido, né? Você ter uma organização, se precisar fazer isso remoto, e aí você habilitar, como o próprio Diogo comentou agora, aí várias soluções, né? Um TeamViewer, um sei lá o que mais que tem, e outras, você tem grandes problemas aí, né? A gente já viu recentemente soluções aí de chat online aí, né? O Zoom com vulnerabilidade, que vazamento de informação. Então você começa a ter uma série de problemas, inclusive outras soluções mencionadas aí também, com brechas de segurança, e você acaba colocando a empresa em uma situação de risco por conta de quê? De não ter uma solução, né, como definida pelo Andrés, de gestão unificada, e você acaba tendo uma cesta com várias soluções para fazer uma coisa. Eu vou gerenciar agora meus smartphones. Abro um console para fazer a gestão. Agora eu vou gerenciar o Windows. Abro uma outra solução. Vou gerenciar o Linux. Vou abrir uma outra. Vou gerenciar quem tem Mac. Não vou gerenciar porque eu não tenho uma solução do Mac. Você acaba ficando numa sinuca aí para tentar resolver esse problema e acaba complicando tudo. Tem que ter uma solução unificada, e o objetivo do Desktop Central é exatamente esse, né? Vir acabar com essa necessidade que as empresas tinham de ter que contar com 5, 6 soluções para gerenciar. Eu tenho a gestão de patch, vou ter que ter uma gestão de acesso remoto, vou ter que ter uma gestão de tarefas do computador. Cara, fica maluco para gerenciar, né? E fora isso, você não tem uma pessoa só para isso tudo, né? Você tem uma equipe. Imagina a quantidade de licenças, né? O custo disso daí, quanto fica. E o Desktop Central já engloba tudo ali, já facilita a vida, já verifica vulnerabilidades, aplicação de patches. Você tem a sua infra aí na sua mão, né? Gerenciamento de endpoints na sua mão. O Tonimar agora tocou num ponto sensível que todo mundo tomou no Zoom, né? O Zoom teve essa explosão de uso agora com a pandemia, né? Com a quarentena, todo mundo usando o Zoom.
famosos dos anos 1, de repente, opa, tem aqui esse vazamento de dados, isso aqui não é uma ferramenta perigosa. E o que me leva, eu já fui, no passado, já fui ingênuo, cheio de energia, achando que eu podia resolver tudo dentro da empresa, e colocava o peso da responsabilidade todas as... Não, eu resolvo, eu vou lá, eu aplico, eu faço, eu altero, eu programo, e era uma loucura. Com o tempo fui percebendo que automatizar as coisas é a única forma de você viabilizar, né? Não tem como você estar botando toda a confiança da tua empresa em ferramenta aberta, em ferramenta free, em ferramenta isso, em band-aid assim, band-aid assado, você vai fazendo uma gambiarra, vai fazendo uma loucura e você coloca tudo em risco, né? O outro risco que rolou grande agora foi que descobriram que o TikTok está enviando informações para a China, né? Talvez para você, usuário de casa, não seja tão importante, mas para o cara que está utilizando informações da empresa no celular, né, tá ali trocando e-mails, está fazendo seja lá o que for, isso é uma coisa muito complicada, né? Traz um risco muito grande. Não, com certeza. E esse é um detalhe também, né? Muitas empresas hoje, né? Você vê donos de empresa hoje que apostam uma utilização de solução free para de repente colocar o core da empresa, sustentar o core da empresa utilizando uma solução free que o suporte, né? O valor agregado de uma solução free pode funcionar muito bem, né? Tem alguns exemplos, mas o tempo e a demanda ali que você vai gastar, o recurso, uma pessoa que poderia estar fazendo algo mais útil, vamos dizer assim, ela fica ali presa meses, de repente anos, para elaborar uma solução com base na free, e a mesma coisa que você reinventar a roda, né? Você já tem a roda feita e você quer ir lá e reinventar. Então a gente tem alguns exemplos desses aí, né? Até do nosso convívio aí, se a gente for olhar para o lado, a gente conhece alguém que prefere investir em alguma coisa free, e aí lá na frente é aquele famoso eu avisei, né? Passa uns 4, 5 meses, tem, então, eu te avisei que você vai ter ganhado tempo e economizado dinheiro, ganhado dinheiro ali, mas a vida é assim, né? Tem que tomar uma porrada para aprender, né? A gente conhece bem, né, Tony Maia? Alguns casos bem recentes, inclusive, nesse sentido. E o que eu vejo é que o pessoal, às vezes, pensa, vamos inventar a roda, coloca alguém lá, inventa tudo certinho a solução free, mas ele não pensa que amanhã depois, aquele mesmo colaborador que auxiliou ele inventar essa roda, ele pode ir para outra oportunidade. E ele fica simplesmente na estaca zero, muitas vezes, entendeu? Porque o cara que tinha a receita do bolo, ou o Masterchef, né, Anderson, foi embora, foi para seguir em frente. E aí ele fica ali com uma solução onde ele foi desenhada por alguém que não está lá mais com ele, e ele fica sem conseguir fazer esse tipo de gestão, esse tipo de monitoramento, muitas vezes. Não, com certeza. E aí você acaba tendo um pepino enorme na mão, aproveitando o gancho do Masterchef. Você tem um pepino enorme na mão para cortar e fazer a salada, porque você tem ali uma solução que você não conhece, você conhece pouco, você vai ter que demandar mais tempo. Se ela der algum problema, ficou aquela coxa de retalhos e vai sofrer, né? E aí é uma das vantagens que a gente tem na Managed Engine, que todas as nossas soluções elas são integradas entre si desde a concepção, ou seja, já nasce sabendo que vai ser integrada e que vai se integrar com outras soluções. Então você pode ter uma solução de helpdesk de um terceiro que está dentro dos nossos players de integração, e você vai ter um Desktop Central para trabalhar com uma outra solução, por exemplo, no caso. Então você acaba economizando dinheiro. A com questão certeza, né? de usar o conhecimento a favor, né? Você tem ali várias oportunidades. Agora, mais do que nunca, a questão de automação, né? Aquela questão de diminuir um clique, no caso, diminuir uma viagem, diminuir um step é importante. E uma coisa que veio curiosidade, que nós estamos aqui gravando um podcast, onde pode ser ouvido, vai com certeza ser ouvido aí com base nas nossas últimas estatísticas por pessoas que não são da área de TI. Então, às vezes o cara que não é da área de TI, o usuário, está ouvindo aqui a gente, e fica aí com essa dúvida, Andrés, com relação a NTM. Pô, vai gerenciar meu celular, o cara vai ver minha conversa de WhatsApp, pessoal. Às vezes a empresa tem aquela política de bring on device, no mesmo celular da empresa tá a parte empresarial e a parte pessoal. Como é que funciona isso dentro de uma solução integrada de gerenciamento de endpoint, Andrés?
Você falou muito bem do conceito dos dispositivos de forma corporativa e também os pessoais. Da parte dos pessoais, é que tem o conceito de Bring Your Own Device, onde o funcionário tem um dispositivo pessoal e ele quer usar hoje com os aplicativos da organização. Imagine o acesso ao e-mail, o acesso ao CRM, o aplicativo financeiro que ele precisa para olhar as vendas que ele está fazendo. Então, por isso, a ferramenta do gerenciamento do endpoints precisa reconhecer os dispositivos pelo perfil que ele tem. Dentro do dispositivo corporativo, a organização tem o controle completo das funcionalidades que podem ser usadas, dos aplicativos ativados. Imagine a organização fala, eu vou desligar o uso do roaming, que ninguém use os dados fora do país, porque isso incrementa o custo das faturas que nós estamos pagando. Ou dos aplicativos, eu posso falar, não, o aplicativo do Angry Virus não é preciso para o trabalho diário. Então, se eu vou colocar no blacklist, ninguém pode usar esse aplicativo. Isso dentro dos dispositivos corporativos. Mas se eu mudo para o dispositivo personal, o dispositivo é do usuário. Eu não posso restringir que ele não use o roaming, que ele não acesse a câmera, que ele não acesse outros aplicativos. Então, a ferramenta de gestão ou de gerenciamento do dispositivo, ele precisa criar o segundo perfil. Adicional ao perfil personal, ele tem um perfil corporativo, onde tem as aplicações corporativas. No momento que o usuário já não está trabalhando mais com a organização, o administrador pode fazer a eliminação remota somente do perfil corporativo dentro do telefone pessoal. Então, essa é uma ferramenta que ajuda a ter controle, ajuda a fazer a administração dos Bring Your Own Device, que a maioria dos usuários agora já precisam de aplicativos organizacionais dentro dos telefones pessoais. Cara, isso é muito coisa de cinema, né? O cara tá ali fazendo a gestão, ele consegue eliminar uma aplicação à distância, consegue bloquear um recurso do telefone. Parece coisas que a gente vê em filme, né? Não, peraí, eu vou desligar a câmera dele agora. Onde é que ele tá geograficamente? Você vai lá, abre o mapa e vê onde é que o cara tá. Tu consegue ter uma gestão Eu sou fascinado por esse MDM. A gestão de mobile é um negócio bonito de ver, cara. Muito, muito bacana mesmo. E um ponto importante aí nisso, pegando o seu gancho aí do que você está comentando, Anderson, a ideia é facilitar, né? Como a gente estava comentando, você tem que facilitar e agilizar a vida, né? Porque você atendendo mais rápido o seu usuário, você já vai disponibilizar ele para fazer alguma tarefa que vai agregar algum valor para o trabalho dele e até mesmo para a empresa, né? Imagina, eu vou ter que desabilitar a câmera do seu celular. Você pode trazer aqui na empresa, no meu departamento, ou vou aí buscar. O tempo que isso demora. E tá numa outra planta. É uma loucura, tá totalmente inviável, né? E ainda mais agora, nos momentos que nós estamos vivendo, Deus me livre botar a mão no telefone de alguém, né? Tem que dar um banho de álcool 70 primeiro. Não, e nem esse é o problema, né? A gente tem que pensar também que, como a gente já falou aqui, que a TI agora tá mais visível, a quantidade de demanda para TI também aumentou de um jeito gigantesco. Né? Então, que nem a gente ouviu no último podcast, o Diego comentando que antes eles tinham que configurar uma impressora do departamento. Agora, cada pessoa está em casa pedindo ajuda para eles para ajudarem a configurar as impressoras de casa para conseguirem trabalhar. Ou problema de conexão, ou algum problema que a infraestrutura da casa do cara está com problema, isso acaba caindo para TI. E você conseguindo automatizar algumas tarefas corriqueiras do cara da TI, como atualizar um software, ou fazer uma configuração dentro do aparelho de um funcionário, você consegue dar mais tempo para o cara conseguir atender os seus solicitantes. Que acaba sendo importante nesse momento a gente deixar o cara satisfeito, né? A gente tem que sempre pensar que uma das funções da TI é deixar o cliente final satisfeito, seja ele um cliente final fora da empresa ou até mesmo um colaborador dentro da empresa. Um ponto importante aí, até para acrescentar, é essa questão da automatização, né? Porque você tem que pensar o seguinte, né? Você como funcionário, você tem outras tarefas para realizar, certo? Mais complicadas ou menos complicadas.
mas você tem outras tarefas. Então imagina, né, Gomes, você tendo que levar o celular para a empresa, para a pessoa dar uma manutenção no celular ou fazer alguma outra atividade. E essas ações repetitivas que você tem que fazer, as tarefas, né? Então você pode automatizar várias ações e deixar a solução trabalhar para você e a equipe técnica, né, o pessoal de TI, executar outras coisas, até questão de planejamento, né? A gente vive numa situação hoje que mostrou que as empresas, né, e o pessoal de TI não é somente ali o famoso bombeiro para apagar um incêndio com relação a algum problema técnico, mas também pensar em saídas para situações como essa. Vamos habilitar VPN, como é que vai ser o plano para habilitar VPN, quem vai primeiro, como é que eu faço o deploy dessas configurações? Preciso configurar 50 notebooks para minha equipe que vai ter que fazer um home office emergencial. Hoje a gente está falando numa pandemia, claro que é algo muito grande, mas amanhã essa empresa pode ter um problema no prédio que ela trabalha, passar por uma manutenção, ou de repente o prédio sofreu algum problema e tem que evacuar o prédio. Como é que se faz ali no caso? Vai ter que sair todo mundo correndo igual. Então, se conseguir automatizar processos, você deixa ali o robozinho trabalhando para você e você pensa em algo melhor. E você deixar o usuário à vontade para instalar um software, ter o controle, né? Ter a gestão do usuário ali, do que ele pode instalar, no que ele não pode instalar, ou até de automatizar atividades de, um software proibido, vou remover esse software. Então você acaba tendo um controle ali, e como o Anderson comentou, né, é fantástico você ver esse tipo de coisa, que você tem a gestão do ambiente inteiro, você tem um raio-x, você conhece a sua empresa, o ambiente, o perfil dos usuários, você facilita a vida de todo mundo. Não, com certeza. Agora, pegando aí um gancho, eu lembrei de uma coisa. Para o usuário começar a trabalhar, ele tem que logar, né? E para ele logar, ele tem que saber a senha. E a gente sabe que a maioria dos chamados de TI hoje é relacionados à senha. Então é importante também a gente automatizar esse processo, dar a capacidade do usuário resetar a sua própria senha, né? Utilizando aí multifator, utilizando SMS. Então a solução igual o AD Self-Service da Managed Engine é algo que com certeza traz um benefício muito grande, tanto para a área de TI como para o usuário, porque é um jogo de ganha-ganha nesse caso. O que vocês acham? Exatamente, Diogo. Você falou a maior quantidade dos chamados do suporte é relacionado com problemas da senha. Uma pesquisa ao nível internacional fala que o 30% dos chamados para o Help Desk está relacionado com esse tema, que o usuário esqueceu a senha. Ou ele bloqueou, ele é na segunda, 9 da manhã, ele não recorda nada. Quando voltou para o trabalho, colocou a senha, errou. Segunda vez, errou. Terceira vez, errou. O que passou? Ou a conta foi bloqueada e ele não pode acessar mais. Então, ele não pode entrar ao sistema operacional para criar o chamado no sistema do tickets. Então, o que faz ele? Seguramente vai caminhando, vai caminhando até o escritório do funcionário do TI. Você me ajuda, tem um problema. Ou levanta o telefone, liga um telefone. Você me ajuda, eu esqueci a senha, bloqueei a minha conta. Agora, imagine esse processo no home office. Agora, não tem a possibilidade de caminhar até o escritório do equipe do TI. Imagine a quantidade de ligações que eles estão recebendo. Por isso a importância de contar com ferramentas do autosserviço, que o mesmo usuário pode fazer o serviço do reset de senha. Isso reduz não somente o 30% dos chamados do equipe de TI, sino também outros usuários que têm problemas agora no home office, que na sua casa ele esqueceu a senha, ou tem problemas para acessar uma aplicação corporativa. Então são uma grande quantidade de problemas que pode reduzir, ou dores de cabeça que pode reduzir, usando ferramentas do autosserviço. Não tem ramal agora, né, cara? O cara não tem mais ramal. Eu vou te dizer, digo mais, a gente estava conversando aqui no último podcast, os caras que não tem nem seu ITSM organizado, tem nego abrindo chamado no WhatsApp, abrindo chamado no LinkedIn. Peraí, deixa eu adicionar o menino da TI aqui no LinkedIn, que eu tenho que pedir para ele alguma coisa. O grau de loucura tá absurdo. O cara abrindo chamado pro Facebook. Peraí, não, deixa eu pedir aqui pro cara consertar, porque não tem mais um ramal. Como é que não tem essa de levantar e vou ali na sala da TI pro cara resolver alguma coisa. Acabou a farra, tá todo mundo em casa. Inclusive, deixa eu me solidarizar pela figura do usuário.
Assim, o cara foi meio que empolgado, pensando, pô, agora eu vou ficar em casa. Aí ele descobre que não tem mais escola, né? O filho dele também tá em casa. As crianças estão lá empolgadas. Pô, papai tá em casa, papai. Depois do milésimo papai, o cara já tá ficando meio louco, entendeu? O cara descobre que ele vai ficar também, vai conviver com a sogra o dia inteiro. Ele descobre que a mulher dele, no meio do expediente, vai pedir para ele botar o lixo para fora. Essa vida de home office também não é tão simples, não. O cara tem que se adaptar e a coisa é meio sofrida. Não, com certeza. Aqui na Acessoft a gente já pratica o home office há 11 anos, né, praticamente. Então, vamos dizer, a gente já pode dar até consultoria de como se organizar dessa maneira. Então, é muito importante aí o usuário estabelecer uma rotina, né, um local fixo de trabalho, um horário, e aquele processo que todo mundo precisa entender, né? Precisa explicar para o pessoal em casa que aquilo é trabalho. Ele está sentado ali no computador, mas ele não está igual o Gomes ali brincando de videogame, dando tiro na cabeça. Ele está realmente trabalhando. Não, aqui assim, a gente trabalha no horário, a gente entrega as metas, que é isso que é importante. Aí depois do trabalho, a gente tem que tirar nas pessoas, né, cara? O problema é esse, o Gomes é tão foda que ele bate a meta em 1 hora e joga as outras 7. Mas aí a gente entra no outro ponto do home office. O horário de trabalho nem sempre é importante. O importante é o entregável. Se o entregável tá lá, o trabalho fica um pouco mais flexível. Opa, beleza, aumentando a meta do Gomes. Não, mas esse é um ponto interessante, né, com relação até à parte de home office. Porque você acaba aproveitando, eu acho que claro que às vezes você acaba passando, né? Ficar um tempo a mais trabalhando, mas muitas vezes você acaba fazendo o quê? Você acaba otimizando o seu tempo de trabalho, né? Na sexta-feira agora, uma colega minha me ligou que ela começou a trabalhar remoto e o foco deles lá é escola. E ela está trabalhando de home office. A escola dela é um conceito diferente, não é modelo tradicional de ensino, é mais voltado à parte de ajudar a criatividade dos alunos. Então, é um conceito bem bacana. E ela estava em casa de home office e ela tinha que trabalhar em desenvolver uma plataforma para ajudar no processo de ensino do pessoal. E ela me ligou para saber como é que eu estava no home office, né? Porque todo mundo quer saber como é que cada um tá, né? Eu falei, no meu caso, normal, porque já estou bem acostumado com home office, mas pro caso dela, que tem filho e tudo mais, tem o que o Anderson comentou um pouquinho aí, você tem uma série de outros fatores para auxiliar. Então você imagina, você já tem um usuário, no caso dela, que precisa de um suporte. Aí ela já vai ficar ali, como é que eu faço? Bloqueia a senha numa situação dessa, a pessoa sai correndo, né? Por dentro da casa, né? Porque não pode sair. Sai correndo por dentro da casa, fala, como é que eu faço para resetar minha senha? Não tenho mais, vou ligar para quem? O pessoal de TI não está conseguindo atender no momento. Então, se conseguir terceirizar tudo e deixar quanto mais tarefas espalhadas e automatizadas, melhor. Às vezes nem o pessoal TI não está conseguindo atender, né, Trimar? Às vezes não tem, o cara não consegue logar para abrir o chamado. Às vezes o cara não tem o telefone porque é home office. Às vezes o cara não tem o celular do suporte, não tem o processo estabelecido para isso. Ele precisa, com certeza, se logar é o primeiro passo aí de importância no home office. O cara precisa ter habilidade, do mesmo jeito que ele reseta a senha do Facebook dele ou do LinkedIn quando ele esquece, porque de duas uma. Ou o cara vai esquecer a senha normalmente, porque é humano, ou ele vai colocar a mesma senha para tudo, que é uma política muito incorreta e insegura, né? Então o cara tem que colocar, as empresas têm que ter uma política de senha bem feita, e assim, a partir disso, conseguir dar ferramentas para o seu usuário resetar a sua senha, né? Você receber um SMS, usando o Google Authenticator, pergunta e resposta, enfim. Tem uma série de opções ali que é seguro, o pessoal de TI que está ouvindo, mas isso é seguro? Isso é muito seguro, né? Então, assim, são soluções que dá para ser implantada em menos de 8 horas, né? Tem casos aí, eu acho que um dos primeiros casos que o Tony Mar, há uns 8 anos, 7 anos atrás, implantou uma solução para um grande varejista aí foi 2 dias, Tony Mar? Foi um pouco mais, né, de tempos atrás. Foi um pouco mais de 8 anos atrás. Foi em 3 dias, implantação, e mais de 3 mil, acho que usuários, eu não lembro mais o número exato, de usuários já permitindo aí a resetar a senha, fazer todas as ações aí, sem depender do helpdesk. Eu lembro até hoje, isso marca muito a fisionomia do técnico, né, do pessoal de TI, né, quando
depois você faz um feedback para ver como é que está rodando a solução, você pergunta, o cara fala, olha, o que eu ficava aqui, agora eu consigo até trabalhar. Essa questão de reset de senha é bem complicado, né? Porque você fica com a pessoa na linha, tem uma série de fatores, e num caso desse, né, aproveitando, dependendo da área de atuação da empresa, você não resolve só o problema, eu esqueci minha senha. Você resolve outros problemas. Numa empresa de varejo, por exemplo, tem muitos vendedores, que é uma prática comum, né, infelizmente, nesse tipo de área, que quer dar um desconto a mais para fechar a venda. E esse desconto a mais, só quem pode dar é o gerente. Então é muito comum esse pessoal entrar em contato com o suporte, resetar a senha do gerente, logar com a conta do gerente para dar o desconto maior, para não perder a venda. Então, existem casos como esse. Então, você acaba eliminando também brechas de segurança, né? Porque, imagina, num raio de 3 mil usuários aí, eu ligo, ô Diogo, eu quero resetar minha senha. Ah, pois não, você não sabe quem que é a pessoa que está te ligando. Não tem como saber, né? Passa meu usuário e você fala, legal, a sua senha agora vai ser mudar @123. Beleza, defini a senha, vou lá logo e um abraço, né? Faço o que tem que fazer. Então, você elimina também esse tipo de situação, né? Com a parte de segurança. Voltando à segurança, uma outra questão que eu tô bem curioso, que eu sempre, em todos os eventos que a gente ia, eu falava pro pessoal de questão de acesso privilegiado, e o pessoal falava, não, quando eu perguntava, tentava entender, o pessoal me explicava que sempre que algum terceiro ia acessar, colocava aquele olheiro, aquele cara por trás ali do acompanhar, né, o que o terceiro está fazendo ou acessando o ambiente. Nesse cenário agora se torna um pouco impossível. Aquela empresa que não tem uma solução para gestão de acessos privilegiados está numa situação difícil. Isso é uma coisa que veio agora à tona, né? Que antes o terceiro ia até a empresa, né, em alguns casos, e algum recurso acompanhava ele ali presencialmente para fazer uma ação, mas que ele logasse em algum ambiente e tudo mais, você tinha alguém ali acompanhando. Agora quebrou toda esse fluxo, quebrou, né? Porque estou remoto, o terceiro também está remoto, preciso logar no meu servidor de ERP. Como é que ele vai fazer? Ele vai logar na minha máquina, através de uma solução de acesso remoto qualquer, e daí ele vai pela VPN e acessa. Eu fico aqui só como controlador do VAR presencial, né? Eu fico aqui observando ele na minha máquina, não posso nem abrir o Facebook no meu computador, porque ele vai estar utilizando o meu computador para saltar para dentro da empresa, né? Então você acaba ali da mesma forma ficando preso para fazer um acompanhamento desse. E você pode hoje, né, através de soluções como o próprio Password Manager Pro, disponibilizar o recurso que o técnico, o terceiro, precisa acessar. Ele vai fazer todo esse acesso, vai trabalhar normal e você vai ter como rastrear, fazer análise, fazer todo o acompanhamento sem precisar parar suas atividades, né? Anderson, na sua opinião, qual é a importância de uma solução igual essa que o Tonimar falou aí do Password Manager Pro para um cenário como que nós estamos agora vivendo, todo mundo inteiro vivendo, todo mundo de home office? Qual que é a importância que você dá para esse tipo de solução? É muito importante, porque falar sobre o acesso privilegiado normalmente é um dor de cabeça para os administradores. Eles já têm centos de senhas na cabeça dos servidores, das aplicações, dos switches, dos routers, dos dispositivos de rede. Então, para eles reduzir esse problema, normalmente nós recorremos aos maus hábitos de colocar a mesma senha em todos os servidores, os sistemas. Imagine, pandemia 2020, essa mesma senha para todos os servidores, para as contas dos serviços. Inclusive tem codificadas no código-fonte e muito mais, porque ele não consegue lembrar todas as senhas que colocou se ele seguiria a boa prática de uma única senha para cada um dos servidores. Por isso, é importante e essencial ter ferramentas de cofre e acesso às contas privilegiadas. Normalmente se conhece como Privilege Identity Management ou também Privilege Access Management, PIM ou PAM. Esses dois conceitos são muito importantes, onde é possível, inclusive, ativar o fluxo do trabalho. Imagine
o administrador do banco de dados, ele precisa acesso para criar um novo banco de dados dentro do servidor. Mas ele é novo, ele entrou a trabalhar a semana passada somente. Eu sou o dono dos recursos dos servidores dentro da organização. Eu não tenho a confiança completa ainda de otorgar a senha do administrador para esse usuário. Eu posso colocar o fluxo do trabalho para que o administrador do banco de dados crie um chamado, essa autorização chegue para mim como dono do recurso, eu vou fazer a aprovação do acesso e inclusive vou otorgar o acesso somente por 30 minutos, porque ele não precisa mais tempo para fazer seu trabalho. Então, isso é em base aos níveis hierárquicos dentro da organização. Inclusive, tem uma opção mais também, gravar as sessões remotas do operador. Então, o dia de manhã, se ele fala, eu não fui quem eliminou esses arquivos, eu posso falar, peraí, eu vou voltar para a gravação, para olhar se realmente você foi ou não foi ou quem fez a eliminação dos arquivos. Então, esse ciclo, esse completo de funcionalidades, está dentro das ferramentas como Password Manager Pro, que o Tony estava falando. Esse negócio de gravar é uma coisa sensacional, né, cara? Porque, assim, você poder saber o que o cara fez e melhor... Assim, você saber é uma coisa, né? Agora, você ter provas do que aconteceu é outro nível, né, cara? Você realmente deixa a coisa organizada de forma sensacional e auditável depois. Então, é algo meio que essencial. Eu tava aqui rindo um absurdo, porque eu quero dizer para você que botou tua senha aí, pandemia 2020. O André já descobriu, né? Eles para mudar o password 123, agora é pandemia 2020. Não adianta mudar para Covid-19 também não, hein, gente? Covid-19 também. O que eu quero falar aqui, até que vocês não mencionaram, é que o Password Manager também traz a vida além da VPN, né, cara? Que o cara pode sair dessa escravidão de VPN também utilizando o Password Manager. Exatamente, você pode fazer a publicação da ferramenta na internet, obviamente seguindo todas as recomendações de segurança, e com isso você não precisa usar o acesso do VPN. Inclusive tem também a funcionalidade de colocar servidores do salto. Isso é quando você não tem, desde sua rede, acesso direto a um servidor e precisa de um servidor intermeio para fazer o salto à próxima rede, que talvez seja outra oficina, em outro lugar, em outro país, outra cidade, por exemplo. Essa é uma das opções. Isso é um atalho de logística extraordinário. Cara, você não precisa montar aquela infra toda, você vai dar acesso para alguém externo para fazer qualquer atividade que seja, você vai ter sessão gravada, você vai ter tudo, você não vai precisar de VPN, velho. O cara consegue entrar por lá de forma segura, fazer toda a operação, fazer salto internamente lá. É uma loucura isso é bom demais. É para ficar apaixonado mesmo. Você mata o cofre você mata o Excel, você mata a senha única, você mata o cara lá atrás do terceiro vigiando o que ele está fazendo. Você vai criar também uma gestão centralizada desses acessos. Então você consegue mitigar quem vai ter acesso ao equipamento, porque o cara sempre vai precisar pedir permissão para alguém para conseguir acessar o equipamento com única ferramenta. Assim, o Password Manager Pro é fera. E o licenciamento dele, facinho. Você não vai precisar... eu tenho 5.000 usuários que precisam pegar a senha. Não importa, é só por administrador. Então, assim, é uma ferramenta muito completa. Se você for para pensar, é uma ferramenta muito barata. Quem não tem uma ferramenta desse tipo hoje, o Password Manager Pro pode ser não, né? É uma grande opção com custo muito baixo. Até falando no custo, até pela forma de licenciar, né? Ao contrário das outras soluções de mercado, que muitas vezes vai pela quantidade de objetos que você está ali gerenciando, o Password Manager Pro, ele é simplesmente pela quantidade de administradores, né? Então, assim, não importa se você está lá com 100, 200, 500 pontos sendo gerenciados, importa a quantidade de administrador de senha. Isso aí, às vezes, torna a solução muito mais barata em relação aos outros do mercado.
e aí você vai utilizar ali o quadrante, que, pô, essa solução é barata demais. É, por isso que ela é boa. Porque é a maneira menos de pensar. Uma coisa que eu queria até, assim, agradecer a toda a equipe ali da Managing Engine e da Azul, que eles estão, nesse momento aí, oferecendo uma série de soluções de forma gratuita. Ontem a Chada, um abraço para ela lá do time de AD Self-Service, mandou pra gente que essa solução que a gente comentou agora mesmo, vai estar no nosso blog agorinha, blogac.me, que é o AD Self-Service de Auto Reset de Senha. A gente está liberando 60 dias de licença gratuito para todos os clientes. Basta entrar lá no blog, vocês vão conseguir o link para poder solicitar essa licença. E além disso, tem também o Toolkit, né? Eu queria que o Trimar e o Andreas falassem um pouco o que é esse Toolkit. São duas soluções, o Toolkit que é o Access Manager Plus e o Remote Access Plus, também está lá no nosso blog. É um kit que a gente está fornecendo, né, para esse momento aí da crise, para que as empresas continuem trabalhando aí e auxiliem, né, as empresas a trabalharem home office, né, de forma segura. Então, é um kit aí de soluções que a gente está disponibilizando. Já tem pessoal acessar o blog de vocês aí já para aproveitar e fazer o download, vocês pegarem os contatos para fazer o auxílio. E tem que trabalhar remoto, mas tem que trabalhar com segurança. E é esse o nosso objetivo. Então, como nós temos soluções para isso, estamos disponibilizando para ajudar a ação de ajudar o próximo, ajudar as empresas também com ferramentas que vão garantir aí um trabalho de acesso remoto e ter todo esse acompanhamento aí com a forma segura. Não basta habilitar a VPN para o pessoal trabalhar, né? Em muitos casos você tem que ter o acesso seguro, não só a VPN para ligar uma ponta a outra. Diogo estava falando, são duas ferramentas disponíveis até o 1º de julho, completamente gratuitas. A primeira delas é Remote Access Plus. Ela permite fazer o acesso remoto normalmente para os endpoints, estações do trabalho, como estamos falando, com os diferentes sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac. Ele tem um agente e através do agente ele faz a conexão remota a todos os dispositivos. Inclusive, nos desktops também pode fazer a gravação da conexão para os recursos críticos ou sensíveis. Imagine o diretor da empresa, o desktop do gerente do finanças, tem informação sensível, então ele precisa inclusive colocar a funcionalidade de solicitação de permisso. Então, se o usuário não autoriza, o técnico não pode fazer a conexão. Essas são algumas das opções que você vai encontrar. E a outra ferramenta, o nome dela é Access Manager Plus. É uma ferramenta similar ao Password Manager Pro, onde você pode fazer conexão remota aos sistemas críticos do negócio, principalmente os servidores, com aplicações do banco de dados, os dispositivos de rede também, como pode ser o switch, o roteador, através de conexões do RDP, do SSH, por exemplo. Então essas são as duas ferramentas, uma para o ambiente das estações do trabalho e outra para os servidores, disponíveis até o 1º de julho, completamente gratuitas. Tô aqui na torcida de que 1º de julho realmente já seja o fim dessa quarentena, né? Porque por enquanto estamos presos, né? Vamos ver como é que fica aí o destino do mundo nos próximos dias, né? Acho que em julho a gente já vai conseguir sair na rua com máscara aí todo mundo e fazer algumas ações aí melhores aí. Talvez, como o Gomes falou, vamos a sair como em Chernobyl, todo mundo com o traje aí. Álcool em gel, álcool 70, vai fazer parte da nossa lista de compras, com certeza. Álcool 70 na mano aí, já não mais o telefone na mano, álcool 70 na mano, diretamente. É isso aí, você vai sair e vai verificar se esqueceu o seu smartphone e se está levando o seu álcool 70, né? Sabe. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nada vai ser como antes, né? A partir disso, eu tenho certeza que muita gente que não tinha a política do home office vai entender, os gestores vão entender que a produtividade aumentou e vão começar a adotar essas políticas de home office, seja parcial ou total, né? Seja alguns dias na semana ou total. Com certeza, então, o que a gente conversou aqui não é algo para agora, para essa quarentena, é algo que vai ajudar no histórico da empresa como um todo, né? Na gestão de TI da empresa como um todo. Então você que está aí, gestor de TI, ou mesmo o gestor em geral da empresa, vamos liberar o budget aí para o pessoal de TI, que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter certeza que a gente mantenha as empresas funcionando, né?
Para o cara que está encarando isso como uma situação emergencial de agora tô só colando um band-aid e preciso resolver isso urgente, a dica que eu tenho para você é procura a gente, entendeu? Vem cá fazer uma POC, coloca a ferramenta para rodar de graça e resolve sua vida hoje, porque hoje você tem esse momento emergencial. Mas eu tenho certeza que o que está acontecendo com todo mundo é uma POC forçada. Você está sendo obrigado a provar o conceito de home office. E depois que você entra por esse caminho, eu acho muito difícil você voltar, porque a produtividade aumenta, os gastos eles reduzem, né? E tudo mais a seu favor, então a tendência é que as coisas realmente mudem. Na verdade, bom, nós somos de TI, né? Nós estamos acostumados a aparecer um vírus maluco que muda nossas vidas para sempre, um vírus tecnológico, né? Aparece um ransomware, aparece um I love you letter aí que muda tudo, e depois você simplesmente muda os hábitos, instala novas ferramentas, começa a fazer segurança de uma outra forma. Acho que a mesma coisa aconteceu com a gente agora na vida real, né? Na vida física aí, né? Um vírus biológico que vai mudar nossos hábitos. Ninguém esperava por essa. Bom, talvez quem esperava por essa era o Bill Gates, né? Não teve para Nostradamus, não teve Nostradamus em 2020. Quem fez a profecia foi o Bill Gates. Mas também o cara já mexe com vírus desde o Windows 95, então eu acho que ele já está preparado para isso. De vírus o Bill Gates entendia, né, cara? Não é? O cara domina o assunto desde sempre. E veio profetizando e estava certo. Deu ruim, cara. E como é que a gente faz agora, né, pra gente ter certeza que essa pandemia não vira uma pandemia digital, né? Falando de vírus e pandemia, com perdão, trocadilho, a gente tem que ter certeza que os nossos endpoints estão totalmente atualizados. A gente tem que ter certeza que o nosso usuário está com as regras de firewall e VPN sendo analisadas, os tráfegos do ambiente sendo monitorados mais do que nunca. E a gente, aqui da Managing Engine, tem todo esse tipo de solução, né? Então, se você precisar procurar, entrar em contato conosco, a gente tem certeza que vai poder te atender. E que nem o Anderson falou, a gente coloca o POC para rodar, nossa equipe técnica está disponível de forma remota, já há alguns anos com esse conceito, e consegue deixar o ambiente de vocês aí já preparado para a hora que você estiver pronto para fazer aquisição, só aplicar a chave. Exatamente, Diogo. O gerenciamento dos partes é chave para manter a segurança das operações diárias. Você falava também da pandemia digital, a quantidade de novas ameaças que estão disponíveis agora na rede. Todo mundo querendo fazer a descarga de algum arquivo ou alguma aplicação maliciosa que pode afetar o trabalho diário do funcionário. E o funcionário acaba sendo o elo mais fraco na corrente ali do ponto de invasão. Né? É o cara que está menos preparado, é o cara que tem menos conhecimento, é o cara que vai clicar no e-mail que é um spam e vai ficar preocupado. Esse é o cara que está na outra ponta com um endpoint não protegido. Então assim, como o Diogo falou, os hackers sempre trabalharam de home office. Nesse momento está todo mundo pensando de um jeito de invadir, de quebrar esse elo mais fraco. E a gente da TI tem que estar mais focado possível em pensar em segurança. Né? Já era um ponto muito falado nos últimos anos, eu acho que vai ser o ponto de virada, o ponto de assunto aí pelos próximos 2-3 anos no mínimo. Segurança, a gente precisa manter os dados da empresa e a empresa em si o mais seguro possível. Com relação a isso, né, de acesso dos hackers trabalhando, é só olhar aí todas as aplicações que você utiliza hoje, aí os aplicativos de banco, tudo que você usava no celular com uma rapidez, ou até mesmo a conexão de internet. Você viu o aumento que teve no tráfego de internet? O quanto de informações estão passando ali de dados? Alguém conseguir fazer a escuta das informações ali, vai ter uma mina de ouro ali de que fazer com essas informações que estão trafegando. Então, por exemplo, na segunda-feira eu estava tentando acessar o meu aplicativo do Home Bank, de alguns bancos que eu tenho, fui tentar conectar, demorou uma eternidade, coisa que era colocar só ali, já fazia o reconhecimento e logava, estava quase 1 minuto para finalizar a conexão. Falei, deixa eu usar um outro para ver se de repente é só esse banco. Fui em outro, também o mesmo problema. Então, assim, a conexão seja o 4G, seja a rede da casa, a internet
com fibra, com o que seja, ela sofreu um baquezinho aí com relação à demanda, porque todo mundo está fazendo hoje remoto as coisas, né? Então, alguém que conseguir espetar ali a escuta no meio desse link e escutar esses dados, vai conseguir ali capturar muita informação. Então, por isso, tem que ter uma segurança aí no meio do caminho. Bacana. E para você que é DPO aí, que agora a gente sabe que a LGPD, devido a o problema da pandemia, foi adiada, né? Foi adiada ali para o próximo janeiro, entrar em vigor. E você que é DPO e está de home office, você precisa de uma solução, de um dashboard, onde você consegue ver numa única tela, num único sistema, uma série de questões, né? Então, o Desktop Center te oferece esse tipo de dashboard. Numa tela só você vai conseguir ver as vulnerabilidades, erros, as questões de gerenciamento do firewall Windows, gerenciamento de USB, gerenciamento de aplicação, os dados que estão sendo acessados e assim por diante, né? Então, você que é o DPO e está no home office aí, e está preocupado com essas questões, que já estava envolvido com a questão da LGPD, e agora fica, gente, como é que faz? Porque agora não é mais bring on device, é bring on office, né? Então, políticas da empresa, cada um tem sua própria casa. Então, você precisa com certeza de soluções de Unified Endpoint Management, que a gente citou aqui. Essa aí é uma requisição que as empresas que estão tentando proteger ou têm dê valor aos dados dela, por favor, invista nesse tipo de solução ou conviva com a certeza que suas informações estão sendo vazadas. Você tem duas escolhas. Exatamente, Diogo. Eu acho que adicionalmente o dashboard que precisa o Data Protection Officer, como você falou, eles também precisam de informações dos eventos que estão recebendo a infraestrutura, os servidores, os switches, os roteadores, os firewalls, se eles estão tendo um ataque de negação de serviços, se ele tem um ataque de brute force, por exemplo, deve ter informações completas de toda a infraestrutura, não somente dos endpoints, para ter visibilidade e, como fala, governança, controle completo sobre todos os dispositivos ou ativos que tem dentro da organização. A palavra governança, né? O Andrés comentou aí, é excelente para tudo, por mais que a LGPD foi postergada aí para o ano que vem devido a tudo que aconteceu, as empresas que já estavam atrasadas, né, com o pensamento disso, ou que estavam, vamos ver o que acontece depois, ganharam aí um fôlego para implementar. E também eu acho que é o momento de quem já estava seguindo um caminho continuar, porque já vai ter um tempo maior para poder fazer os testes, se adaptar e tirar proveito do que vem por aí. Isso é importante, né? Não deixe para depois, porque exige muito planejamento. Igual o Diego falou, igual aquele... vamos afiar o facão, deixar o facão bem afiado, né? A frase do Abraham Lincoln, porque vai chegar a hora que ele vai estar em vigor. Então é melhor você já começar a planejar, estudar as soluções, fazer os testes e, quem sabe, já implantar e criar as políticas, não só tecnológicas, como também jurídicas. Então, agora mais do que nunca, é o momento certo de não deixar este lado, para não chegar lá em novembro, dezembro e ficar com... Estariam agora aquelas empresas que nem começaram, que a gente sabe que são muitas elas, né? E o ponto também interessante é não pensar em práticas como essa de governança e segurança apenas pelo lado da LGPD, mas sim por questão do próprio negócio, né? Quanto mais você ter governança, compliance, atender demandas de mercado, padrões de mercado, melhor vai ser para a empresa, né? Você vai ter ganhos, assim, um diferencial com relação a outras empresas que vão te dar um retorno muito rápido e vai ser um diferencial numa possível concorrência com outras empresas, né? Se chegar a escolher, quero trabalhar com uma empresa que segue um padrão de governança ou quero trabalhar com alguém que não tem padrão? É óbvio que você vai escolher quem tem um padrão, porque você quer ver as coisas certas acontecendo, senão você acaba sofrendo você acaba perdendo dinheiro, na verdade. Com certeza. Empresas que fazem negócio no exterior, então, não podem deixar para depois, porque o GDPR está em vigor e não foi interrompido. Então, quem faz negócio com a Europa, fabricantes, tem que estar compliance já, né? Então, isso aí é um outro ponto importante. Para quem faz planos de sobreviver à pandemia, é bom levar essas coisas em consideração, porque
todo mundo vai ter que voltar para o jogo muito rápido, né? Eu acredito que assim que as portas se abrirem novamente, vai ser exigida muita velocidade. E imagina só, todo mundo aí sofrendo com faturamento meio parado, exportações paradas, todo o movimento está parado. Quando as portas se abrirem, você tem que estar preparado, porque vai ser uma correria inacreditável. Pode se preparar, porque o bicho vai pegar. Não, e com certeza. E uma coisa interessante pra gente que é da área de TI, né, que trabalha com a TI, é que tudo é parado, mas a tecnologia da informação, pelo contrário, a demanda aumentou, ela continuou trabalhando, teve outros desafios, e quando voltar ao normal, os desafios vão mudar novamente. Então essa capacidade de mudança e de adaptação da área de TI sempre foi algo que a gente sempre fez, né, e não era visto. Agora vai ser visto na prática, né? Porque até o usuário tá lá no jurídico, ou o usuário da contabilidade teve que ir pro home office, teve que, como é que esses caras faziam? Às vezes ele tava viajando lá, ele me suportava, resolvia o meu problema. Estão tentando entender, e aí tem as boas práticas de governança, são fundamentais, né? Igual o Tonimar falou. As empresas que já tinham o ITIL sendo bem utilizadas, sofreram muito menos com esse processo agora de go para home office, com esse grande GMUD que foi realizado, do que empresas que não tinha, né? Que simplesmente foi na tora. Vamos para casa, e aí? Chegou em casa, e agora? Vamos trabalhar como? Então, assim, é aí que entra a importância da governança nessa situação toda. Bom, e agora é home office, né? Para quem não está acostumado, a gente está acostumado com isso, já está aí, fazem mais de 10 anos que nós estamos nessa atividade de home office, a gente já está bem habituado, mas para quem está passando por aquela fasezinha de adaptação, eu me lembro bem quando eu comecei, que assim, a tua família não entende, já falei sobre isso, a sua família não entende se você está de home office, né? Você tem ali os barulhos do ambiente, você tem que preparar aquela tua sala para trabalho, né? Tem o cachorro que late. Uma vez eu estava de home office e fui para casa no interior, um galo cantou, cara. Eu estava conversando com um cliente no telefone, um galo cantou. O cara virou e falou assim, velho, tem um galo aí? Eu falei assim, meu irmão, você não vai acreditar, mas tem uma pet shop do outro lado da rua. Pô, eu nunca vi um pet shop vendendo um galo, hein, cara? É novidade. Você podia ter falado que era o relógio do Silvio Santos, cara. Velho, hoje seria muito normal explicar isso, mas há 8 anos atrás explicar pro cara por que tinha um galo cantando no meu escritório ia ser uma coisa meio confusa. O home office traz aí uma série de benefícios para quem sabe utilizar, mas tem a questão aí de que pode causar também transtornos, né? O pessoal tem que adaptar a rotina da casa, tem que habilitar a mente dele também para aquele ambiente. E é muito importante, mesmo estar em home office, ter constante contato. A gente que está aí há 11 anos nisso, né, Anderson Gomes? A gente sabe, a gente conversa o tempo todo, conversa descontraída, eu pego no pé do Gomes com relação ao jogo dele, que ele fica gastando aí 2 rins comprando cockpit, fica gastando em mouse não sei das quantas. Milhões em periféricos inúteis. Enfim, a gente sabe muito bem, a cada venda que ele faz, ele já pensa o que ele vai comprar para o próximo jogo. Agora eu vou ser o novo Lewis Hamilton, ou não, né? Mas assim, a questão do home office pode ser muito produtiva mesmo, se a pessoa do lado de lá consegue seguir ali os passos básicos, ter foco, ter um ambiente de trabalho controlado, conseguir mitigar esses problemas de cachorro latino, ou galo da pet shop do lado cantando. Assim, são alguns problemas que podem acontecer, mas se a pessoa conseguir ter um mínimo de controle sobre isso, tem tudo para ser muito produtivo. Tem alguns problemas, como o próprio isolamento social, que pode causar. Quem está acostumado a trabalhar com um colega do lado, às vezes vai trabalhar em casa, fica, 6, 7 horas só na frente do computador. Se você não tiver esse contato próximo, pode ser um problema. E é nesse ponto que a gestão de pessoas vai ter que entrar muito forte dentro do home office. Porque os gestores vão ter que dar um jeito de criar o senso de equipe, né? Conseguir fazer, de alguma forma trazer essa proximidade. O Diogo já deu ideia de fazer um happy hour
todo mundo tomando uma cervejinha depois das 6 na frente da webcam. Pode ser uma opção. Eu gostei. Eu gostei. E cada um traz o que for beber, sua cerveja, sua água, seu café, seu suco, né, Tonimar? E a gente se confraterniza, faz o happy hour online. E outra coisa que eu acho que é fundamental, o Tonimar e o Anderson podem falar bastante disso, é com relação ao tempo que isso vai se economizar de trânsito, né? Imagine a produtividade que esse colaborador está tendo agora. Eu conheço um colaborador que ficava 1h30, 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar em São Paulo. Imagina esse colaborador hoje. Como que ele tá mais feliz de trabalhar de casa, ele pode produzir mais. E aí o gestor vai analisar esses KPIs aí, vai começar a entender. Isso aí é uma das grandes vantagens sociais que a gente vê que o home office pode trazer, né? Antes do Andres dar o depoimento pessoal dele, porque ele é uma pessoa que quando vem aqui para o Brasil, ele conhece um pouco do deslocamento do aeroporto para o hotel, que geralmente ele fica aqui em São Paulo. Essa questão do home office e deslocamento, com certeza é importante, né? Muda muito e acaba mudando também, né, um pouco com relação a como a sociedade entende a sua cidade, né? Porque você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é conhecida como Nunca Para, ela parou, né, dessa vez. E mostrou muitas coisas pra gente que tanto mora aqui ou que de repente não presta tanta atenção nisso porque passa o dia inteiro num carro, para lá e para cá, ou dentro da empresa, mas vê que certas atividades não necessariamente eu preciso me deslocar até uma empresa para executar a função. Posso deixar o tráfego livre para quê? Para o que é essencial. Tem os caminhoneiros fazendo entrega, tem o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza. Então você tem uma série de funções que são essenciais para manter a cidade, porém outras não precisa estar se deslocando tanto tempo, né? Isso acaba mostrando que geograficamente, né, as grandes cidades têm um problema de concentrar as empresas em um único local. Então, todo mundo, por exemplo, que mora na Zona Leste vai trabalhar onde? Na Zona Sul. Praticamente é isso. Então, viram bairros dormitórios, algumas áreas da cidade. E concentram um trânsito violento para ir até o centro da cidade, até o local de trabalho. Então, imagina, uma pessoa que acorda 5, 4 da manhã, acorda muito cedo para ir até o local de trabalho dela para evitar o trânsito. Aí, aqueles que não conseguem, não podem, por algum motivo, sair tão cedo, acabam pegando um trânsito, já chega estressado no serviço, porque você acaba tendo ali 3 horas de deslocamento até o serviço, passa por vários perrengues na condução, no transporte, abarrofado de gente, lotados, e você vai agregando tudo aquilo ao dia de trabalho. Então, imagina, vou fazer um atendimento a um cliente, a pessoa já chega estressada no serviço, possivelmente aquele atendimento não vai ser simples, né? Qualquer fagulha que tiver ali já vai gerar uma explosão. Então, mostrou muito pra gente essa tragédia da pandemia, que está todo mundo tentando entender, aprendendo, cada minuto aprendendo uma coisa nova, que você pode parar algumas atividades, deixar elas fora do fogo ali, de ter que passar na cidade para fazer atividades de casa, de home office, eliminar até a questão de poluição. Agora a gente tem um céu aqui em São Paulo, você consegue ver o azul do céu aqui em São Paulo. Então começa a mostrar muitas coisas, você começa a ver praias aí que antes eram poluídas, hoje já estão limpas, ou rios também, várias coisas que você passava acabam mudando. Então é hora do pessoal aprender que dá para mudar as atividades econômicas, fazer várias ações remotamente e somente o necessário, que não tem jeito por enquanto ainda, né? Fazer uma logística virtual, mas você consegue amenizar isso daí e até economizar tempo, né? Exatamente, Tonimar. Eu conheço muito bem o trânsito do São Paulo. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu cheguei a São Paulo às 7 da manhã, no Guarulhos, aeroporto do Guarulhos. Eu falei, não, em 1 hora eu já estou no hotel, eu vou trabalhar, vou ter uma reunião. Mas foi uma loucura. Eu lembro que tomei quase 3 horas para chegar do Guarulhos até a parte da Vila Olímpia, por exemplo, a parte do centro, a Vila Olímpia. Então, essa quantidade do tempo que eu desperdicei somente no transporte, imagine o funcionário.
gastando 3 horas para ir até o escritório, outras 3 horas para voltar quando ele sai às 6 da tarde, às 7 da tarde. São quase 6 horas que ele desperdiciou da sua vida pessoal para destinar um movimento para ir ao trabalho. Então, esse tempo é uma das coisas que agora estamos melhorando quando você está fazendo trabalho no home office. Agora, tem também outra problemática, que é assim como o Diogo falou de uma pesquisa que os 60% das empresas não tenham ferramentas ou um plano para executar do trabalho remoto. Também tem outra pesquisa que fala que mais dos 50% dos funcionários brasileiros não possuem o suporte tecnológico ou conhecimento necessário para realizar seu trabalho de forma remota. Eles não estão capacitados ainda, não têm o conhecimento para fazer o trabalho remoto. Então, essa também é uma tarefa muito grande das organizações para treinar aos funcionários como fazer o trabalho de qualquer lugar do mundo. O pessoal de RH aí agora tem que se adaptar e tem que adicionar esse programa aí, que é fundamental, esse ponto que você tocou, viu, Anderson? O pessoal de RH tem que trazer esse tipo de treinamento pro pessoal, de já envolvendo com a área de tecnologia, porque realmente tem cara que às vezes não sabe resetar o seu modem, que é só tirar da tomada, entendeu? Então isso aí é algo que a gente convive no dia a dia. Eu conheço na minha família o pessoal que às vezes me liga, acha que a gente trabalha com TI e aí entende tudo, né? Pode ser a campainha. Então, assim, às vezes eu convivo com pessoas da minha família, meu pai e minha mãe, às vezes me ligam aí para situações bem simples relacionadas à tecnologia. Então, esses são usuários que estão no home office hoje, imagina. É um desafio grande e que o pessoal da RH tem que se preocupar bastante. Essa é a parte psicológica de cada um dos seus funcionários. E se adaptar também, né? Porque não vai estar ali vendo. Então eles têm que adotar também políticas tecnológicas. Sim, é um complemento, né? Porque você tem o pessoal migrando para trabalhar de home office, mas nem todo mundo tem não a capacidade, mas não tem o conhecimento, não está habituado a trabalhar dessa forma remota, né? Porque já nasceu, né? Há quanto tempo a gente trabalha dentro de uma empresa, né? Você pegar aí o passado, quase sempre foi você tendo que se deslocar da sua casa até um emprego para trabalhar. E agora você se vê e fala, não, acordei e vou trabalhar de casa. Vou ter meu canto aqui, vou ficar na sala, vou ficar na cozinha, vou ficar numa parte que eu separei. E a pessoa tem que começar a criar uma prática, né? Uma rotina dela daquilo dali. Alguns dizem, né, não, vou me trocar como se eu fosse trabalhar e ficar na frente do computador. Outros, como o Gomes mesmo falou, que tá de William Bonner, né, tá de bermudão ali, um chinelo e tá só com o terno para mostrar. Bermuda só depois do almoço. Bermuda você foi generoso. Então você tem vários exemplos de como a pessoa quer se sentir confortável. Alguns não, acorda, que hora que é o horário de trabalho? 9 horas? 8h55, levanta da cama, dá uma jogada de água no rosto e já tá na frente do computador. Uai, você tem câmera aqui em casa, ô Tonimar? Porque é mais ou menos essa a minha rotina. Mas assim, e também você tem um outro lado também, que é o quê? Que é aquela pessoa que não tá habituada, que ela acaba sentindo, a gente vê muito isso agora, que acha que tá de férias. Você pega a situação de que a pessoa não tá acostumada a trabalhar de home office, então ela vai lá, conecta e fala, não tem nenhum e-mail aqui. Beleza, vou passear. Entendeu? Você tem vários cenários. E esse tipo de pessoas precisa entender que a parte office ainda existe, não é só home, né? Então tem que continuar. Você tem aí o home off, né? Nesse caso, você tem o home off. Tô off em home. A vantagem é que o Netflix ainda não vai conseguir ver, porque a infraestrutura que a gente tem aqui no Brasil ainda não está preparada para todo mundo de home. Um dos desafios, né, do pessoal de recursos humanos, pessoal que lida com as pessoas na organização, vai ser esse de trabalhar a mente da pessoa, né? Ajudar ali, criar o hábito na pessoa de entender a importância do trabalho de home office, porque isso também cria uma... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar de home office, que eu estava na casa dos meus pais ainda, era normal meus pais falarem, eu vou na feira, eu vou no mercado, vamos? Tipo, é comum, porque não está habituado, porque a cultura já traz esse lado de você tem que estar na empresa. Você não está na empresa, você não está ali trabalhando 100%. Você está ali como tivesse de um plantão, de sobreaviso, algo nesse sentido, que é totalmente diferente.
do trabalho de home office. Esse é um dos grandes desafios, né, que você tem hoje, além de ter esse lado dos recursos humanos, você vai ter o desafio tecnológico para suprir toda essa demanda e suportar essa parte do trabalho de home office das pessoas. Tem muitas lacunas em aberto aí. Eu vou te dizer que eu prevejo uma onda oportunista e oportuna de literatura a esse respeito agora, né? Vão começar a surgir livros aí dando dicas e orientações de como fazer o home office acontecer, como fazer, como se tornar produtivo em casa, né? Tá faltando informação, tem a galera que tá chegando perdida agora e vão surgir novos gurus, cara. Vão surgir novos gurus porque você precisa de uma luz nesse fim de túnel, né? É preciso orientação, instrução, e vai procurar quem? Vai procurar quem já tem experiência nisso. Sim, com certeza. Você tem agora aí mais um aprendizado, né? Para quem já nasceu no mundo de trabalho home office, perfeito, vai ser muito simples, é praticamente transparente. Agora, para empresas que estão mudando essa cultura de anos trabalhando presencial, tem grandes desafios aí para conseguir cumprir, né? Uma coisa eu te digo, se você conseguir conquistar a tua equipe para trabalhar home office, isso, assim, a equipe realmente vestir essa camisa é uma coisa mágica, né? Porque o cara começa a pensar na empresa de forma diferente, ele começa a colaborar com a empresa de forma diferente. O cara está o tempo todo ali meditando e trazendo coisas novas. Já não tem essa situação de minha caixa de e-mail está vazia, agora eu vou, sei lá, vou jogar ping-pong, vou assistir TV. Não, o cara começa a focar e começa a produzir, começa a trazer novas soluções, o cara começa a criar, implementar, e isso é uma coisa muito bacana. Você acaba tendo vários pontos, né, quando você fala de home office, né? A gente está falando aqui só de algumas questões com relação ao trabalho, mas você vê a economia que tem, né? Por exemplo, a pessoa trabalha de home office, ela, dependendo, ela pode economizar com o vale transporte dela, com uma série de coisas. Ela não vai ter deslocamento, então ela acaba, de repente, ganhando até mais por não ter esse vale transporte ali descontado. E aí tem várias questões. A alimentação pode ser em casa, né? Porque já tá lá, fica mais fácil, ficou mais saudável e de forma mais em conta. Exatamente, você evita, de repente, de comer em algum lugar e pegar uma infecção aí alimentar e coisa que pode acontecer quando você vai num restaurante. Ou um vírus mortal. Com certeza. Mas o lance da economia é uma viagem. Eu estava batendo papo com um membro da nossa equipe que estava contando o quanto economiza de salto alto, maquiagem, calça jeans. É um absurdo, cara. Isso é dinheiro pra caramba que vai com essas coisas. Só para levantar e sair para trabalhar fora. Essa aí tem esse ponto ainda para as mulheres, né? Que dá uma economia grande. Não, na verdade, quem me falou isso foi o Gomes. Assim como vocês falaram, recentemente a Manage Engine compartilhou umas dicas para melhorar o trabalho remoto, o trabalho desde casa. Vocês já falaram algumas delas, eu somente vou nombrar rapidamente. Uma das mais importantes é definir um horário do trabalho. Horário que você vai trabalhar, se vai trabalhar das 8 da manhã até as 6 da tarde, esse é o horário do trabalho. Às 6 da tarde você muda para as coisas da sua casa. Então, se você não tem um horário, fica trabalhando as 24 horas do dia, isso não vai ser muito bem para a saúde mental e a produtividade, seguramente. Você vai acabar dando burnout, né, Andres? Exatamente. O segundo é o espaço aonde você vai trabalhar. Selecionar um escritório do trabalho, na mesa do trabalho, aonde você vai colocar, se vai ser perto para a cozinha, ou vai ser perto para a cama, ou vai ser perto para o pátio. Você tem que colocar um lugar. Não é que hoje eu vou trabalhar desde a minha cama, amanhã eu vou trabalhar mientras eu estou fazendo as classes de Masterchef, estou trabalhando ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo e não vai ter produtividade também. O seguinte ponto é muito importante: fazer um listado das tarefas que você vai fazer no dia, um checklist.
essa quantidade de tarefas no dia. E esse vai unido com o seguinte ponto: estabeleça a priorização às tarefas quais são mais importantes. Dependendo do área que você está trabalhando, se você está trabalhando em vendas e precisa fazer contato com os clientes, dê prioridade à comunicação com os clientes, às ligações, às conferências, porque esse é o core do negócio, esse é o que é o mais importante para você. Você tem que fazer a priorização das tarefas que você já colocou. Outro muito importante é o número 5. Só um adendo a esse ponto aí, bem importante, viu, Gomes e Anos? Nesse caso, é a prioridade de me enviar a ordem de compra. Então, me envie por favor. Exatamente isso que eu tava pensando. A número 5 está muito ligada com as duas anteriores. Essa é a documentação de tudo o que você faz. Se você não documenta, se você não faz o recorde de cada uma das ações que você está fazendo, é como que o trabalho que ficou perdido. Não documentou nada do que você fez, então o trabalho perdido. E a última, eu acho que é a mais importante de todas. Deixa eu te interromper antes de dizer a última, porque tem uma frase de jogo que eu acho sensacional, que eu repito sempre na vida. É que se não está escrito, não aconteceu. Então. Exatamente. É essa. É a última. Faça comunicação com seus companheiros do trabalho. Eu acho que você está trabalhando do casa, não tem uma limitação para estabelecer comunicação. Vocês já falaram disso, da importância de fazer a comunicação, o meeting, o happy hour, por exemplo. Não tem que ser todo do trabalho, mas manter a comunicação com os companheiros do trabalho muda o sentido que você é parte do time, que não é somente você que está trabalhando na sua casa sozinho, separado do mundo, aislado, está trabalhando em Chernobyl. Não, está trabalhando com o time. Está trabalhando com o time que está dentro da sua casa, mas a comunicação é muito importante. Essas são as 6 dicas que o Managing publicou recentemente no site. Muito bem, muito bem. Vocês estão ouvindo o Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Então, partindo para as considerações finais, né? Já estamos aqui secando o cafezinho do copo. Já deu para mim. Diz aí, Gomes, considerações finais. Sim, eu acho que esse podcast foi muito informativo, né? A gente conseguiu ter uma visão do home office e quais são os desafios da TI agora no home office. Minha consideração final estamos aqui para ajudar vocês. Tá? A gente levantou um monte de pontos que pode ser pontos de atenção. Eu acho que agora é um bom momento da TI ficar focada em mitigar esses problemas que podem acontecer. Nós da AC Software, junto com a Managing, estamos à disposição para ajudar vocês, seja com trial, seja ajudando com a ferramenta gratuita que a Managing disponibilizou. A gente está aqui para apoiar vocês numa possível implementação e configuração e dúvidas que vocês tiverem em relação a essas ferramentas, que vocês precisarem em relação à segurança e como melhorar essa gestão aí do home office, estamos à disposição. Tá? E se precisar de uma consultoria sobre como fazer home office, também estamos aí. Estamos há 11 anos, já faz muito tempo que eu trabalho de cueca e consigo ajudar vocês nesse ponto. Podia nos poupar desse detalhe, né, Gomes? Mas tudo bem. Eu primeiramente queria agradecer aí o Andrés Mendonça e o Tonimar Del Alba que participaram conosco nesse podcast. Foi um prazer receber vocês aqui no nosso cafezinho online, né? Cafezinho digital, pode café de TI. Dizer para todos os nossos ouvintes agora que a TI vai estar sempre transformando, vai estar sempre em constante mudança, então a gente tem que estar sempre pronto para os novos desafios. Somos muito afortunados de trabalhar numa área que a cada dia precisa mais e mais de profissional especializado, então vamos aproveitar todos esses momentos e as oportunidades de mudança para investir tanto na parte pessoal, de conhecimento, como na parte de novas tecnologias. E nesse ponto pode contar com toda a nossa equipe para implementação, te auxiliar nos POCs, colocar solução, gerar trial, pode contar com toda a nossa equipe, que a gente está pronto aqui para te ajudar. O pessoal da AC Software, que é distribuidor da Managing aqui no Brasil, está pronto para auxiliar vocês. Tonimar Del Alba. Bom, as considerações que eu tenho a dizer é que continuem praticando aí o isolamento social aí que a gente está vendo que é uma forma de melhorar aí o trabalho e garantir a saúde de quem está aí ajudando nos hospitais e tudo mais. Bastante álcool aí, desinfeta tudo que tiver pegando aí de material, onde estiver andando, se tiver que sair, use máscara. E trabalho remoto não precisa ser algo de um bicho de 7 cabeças, tem como fazer e existem soluções que vão auxiliar aí no trabalho e garantir a segurança também da empresa.
E contem com a gente aí com as soluções da Manage Engine. Por meu lado, eu somente falar que Manage Engine tem ferramentas. Outros fornecedores também têm ferramentas, mas o sucesso da implantação das ferramentas é contar com um parceiro que ajude vocês a implantação correta dessas ferramentas. E não só a implantação da ferramenta, também a mudança da cultura da organização, que muitas vezes é todavia reaça à mudança. Eles não gostam de mudar. Então, na experiência de um parceiro, dos profissionais expertos que já fizeram isso em outras empresas, ajuda muito a implantar, a ter um plano de sucesso dentro da organização. Então, não esquecer que o sucesso sempre é o conjunto das pessoas, dos processos, dos fornecedores que ajudam nessa implantação e, finalmente, o produto que você utilize. Esse é o conceito que tem que ir sempre junto da mão. Então, é por isso muito importante contar com profissional experto para implantar soluções dentro da organização, seguindo um plano estratégico. Bom, quero agradecer a você, ouvinte, que está aqui com a gente até agora. Na verdade, nós estamos comemorando essa semana os primeiros 1000 downloads do nosso podcast. Nosso podcast está engatinhando. Então, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o nosso podcast, apresente alguém que não conhece, ajude a gente a se espalhar, dá curtida, dá compartilhamento. Estamos aí nessa vida de curte, compartilha, espalha por aí, entendeu? E também conheça o nosso blog, o blogac.me, onde você vai encontrar assuntos diversos do interesse de gestão de TI, né? Também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/acsoftwarebr. Lá você vai estar encontrando vídeos com webinars, com várias outras apresentações de ferramentas, onde você vê na prática como as coisas funcionam e como elas podem estar auxiliando o dia a dia da sua empresa. Muito bem, então ficamos por aqui, até a próxima. Você ouviu o Pod Café. Grande abraço. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.